Por qual disco do Dylan um iniciante deve começar? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Olha, eu vou sugerir, e por acaso, isso foi o meu caminho, mas é um caminho bem interessante. Tem muitos caminhos, Daniela, né, o nome dela. Daniela. Mas o caminho que, por muito acaso, foi o meu, é um caminho que eu sugiro pelo seguinte, são 2 discos. São 3, porque um é duplo, né? Você pega Before the Flood, que é 1974, quando depois de 7 anos retirado, o Bob Dylan resolve voltar para a estrada, levando em consideração que ele não gosta muito dessa turnê, nem desse disco, né? Ele disse que ele estava fazendo o papel de Bob Dylan, que é legal, e disse, era a gente refazendo o que a gente tinha feito 7 anos antes e que as pessoas não tinham entendido. Era para aqueles que tinham chegado atrasados, né? Mas eu tinha 16 anos de idade, 1974 foi o disco que eu comecei. Então, eu sugiro que você comece com esse, mas imediatamente você pegue Freewheeling Bob Dylan, que é o segundo disco dele, e aí você vai ver que tem 3 músicas no Before the Flood que estão no Freewheeling. E aí, e foi isso que me aconteceu, eu fiquei muito impressionado com Before the Flood, muito, 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 já escrevi crônica sobre isso, era o profeta com a garganta repleta de trovões, eu disse, eu vou ser rebelde, ninguém nunca vai mandar em mim, eu vou ser indômito, eu vou ser bravio, eu vou ser um inconformista, eu vou ser assim, tal. Mas daí, já fiquei impressionado com esse disco, mas daí, por muito acaso, o meu irmão foi para Buenos Aires, na Páscoa de 74, que eu ouvi no dia de 75, eu ouvi no dia 8 de março de 75. E a Páscoa era 21 de março de 75. E o meu irmão estava indo para Buenos Aires de carro. E eu disse para ele, me traz um disco do Bob Dylan, que eu nem sabia quem era, eu só sabia aquele disco, ele não sabia nada. Uhum. E ele voltou com Freewheeling Bob Dylan, um disco de 62, 3. Gravado em 2, lançado em 3. E aí, já a cara do cara, já era um abismo entre aquela cara de 74 e a cara de 62. E aí eu botei, e era ele no violão, tocando algumas das mesmas músicas, dentre elas Born and Win, Don't Think Twice, It's Alright, né? E aí eu disse, eu preciso saber absolutamente tudo que se passou entre 63 e 74. E comecei a pesquisar e a ver tudo que havia entre uma coisa e outra. Quando eu ainda estava no meio dessa imersão, saiu Blood on the Tracks, cara. Saiu. Eu ganhei no meu aniversário de 30 de maio de 75. Foi meu presente de aniversário. Então, os meus 3 primeiros discos foram Before the Flood, quando saiu, na época que saiu. Aí, Freewheeling, lá de trás. E aí saiu Blood on the Tracks. E logo em seguida saiu Desire, cara. Eu digo, não. E aí, então, olha, cara... São ótimos discos. Márcio, concorda? Discorda? Muito pelo contrário? Não, concordo, mas eu vou fazer um caminho diferente até para dar uma opção para Daniela. Daniela Zupo. Tem um disco que eu gosto muito nos anos 60, que é o Bring It All Back Home. Por quê? Porque, de alguma forma, ele traz a tradição... Estão se exibindo, né? O meu porque ele rompe com a tradição do folk, mas, de alguma forma ele traz o folk, um Dylan acústico e o Dylan elétrico no mesmo disco. Um formato, por exemplo, que o Neil Young faria anos depois, né? Ou que muitos outros artistas fariam. Um lado acústico, um lado elétrico, basicamente isso. Então, era o Dylan migrando para o rock and roll, já botando o pé no rock, mas também falando da tradição da música norte-americana ligada ao folk, né? Que era de onde ele veio. Ele não veio do rock and roll, ele veio do folk. Sim. Não, na verdade, ele veio do rock and roll lá atrás, né? Só que era uma coisa meio secreta dele, 14, 15 anos de idade, ninguém sabia. Daí o rock and roll foi descartado, nenhum intelectual ouvia rock and roll, né? Porque teve aquele famoso The Day the Music Die, né? Quando caiu aquele avião, morreu o Buddy Holly, e ele disse que o Buddy Holly olhou no olho dele, né? E tu sabe que eu conheço pessoas ligadas a ele, e ele é um fabulador, ele não é um mentiroso, ele é um fabulador, é muito melhor que mentiroso. Mentiroso é uma acusação vil, rasteira para o Bob Dylan, ele é um fabulador, né? Ele fabula.
Mas eu conheço pessoas muito próximas a ele que me disseram que nessa vez ele não estava fabulando. O Buddy Holly olhou para ele, ele teve contato visual com o Buddy Holly nesse show em Fargo, né, que tem até essa série Fargo, filme Fargo, né, que é um lugar horroroso lá em Minnesota. Exatamente. E aí os caras pegaram um avião, o Big Bopper, o Rich Valens, né, com 19 anos de idade, 20 que tinha autor de La Bamba, e o Buddy Holly, e o avião caiu, e eles morreram, né? E o Rock morreu. Exatamente, o Ed Cochran tinha sofrido um acidente de moto, e o Chuck Berry tinha sido preso, e o Little Richard tinha se convertido ao, que nem o Dylan, ao evangelismo, e disse que nunca mais ia tocar rock and roll. Aí estava morto o rock, estava morto, 59 e 60, é um ano que o rock morreu. E aí o Dylan fez... Como? O Elvis foi pro quartel, exatamente. Tudo, deu tudo errado com rock. Rock and roll, não era nem rock ainda, né? E aí o Dylan foi pro folk, né? E a tua sugestão para Daniela é melhor que a minha, de começar pelo Bringing It All Back Home. E agora tu diz para nós, hein, Márcio, qual é a sequência do lado 2 de Bringing It All Back Home? Aí eu vou fazer uma coisa completamente inusitada, talvez, para quem esperasse um disco mais clássico, né? Mas o Pat Garrett, Billy the Kid foi um disco que me pegou, porque eu conheci o filme e a trilha ao mesmo tempo. É muito bom. E, por exemplo, o filme com o Chris Christopherson, James Coburn, conhecer o Dylan atuando, que é um calhorda, que é um péssimo ator, mas enfim... Canastrão, a palavra canastrão, mas tu não consegue tirar o olho dele quando ele estava falando isso com a minha mulher aqui. Tu não consegue tirar, porque uma mistura assim, é tão ruim que alguma coisa não é ruim, né, cara? Não ele dá a volta, né? Ele completa o ciclo. Ele é tão dá ruim a volta que ele ali. Mesmo. Sério. Verdade, e porque como o personagem foi escrito para ele, né, pelo Rudy Wurlitzer, né, o Alias, né, que eu escrevi sobre isso no Globo lá, eu te mandei, né, é um personagem cameo, né, que é como se diz, né, que é queimando uma ponta, ele está só queimando uma ponta, fazendo uma ponta, queimando até a última ponta e queimando o filme, né, e tu diz, porra! Não, sério, mas tudo bem, continua mais. Não, é massa. Não, eu só queria ilustrar, que eu gosto de dar uma ilustrada aqui, uma contextualizada. Esse episódio do dia que a música morreu, que o Peninha citou, tem uma música famosésima, né, que é o American Pie, do Don McLean, se não me engano. Don McLean, né? A Madonna regravou nos anos 90. Quem? A Madonna. Madonna Louise Ciccone. Peninha, por que o Bob... O que será que levou o Bob para o conservadorismo? O Dan quer saber. Só um pouquinho que eu não falei meu terceiro disco aqui, pô. Porra. Perdão. E para fechar, para Daniela, Time Out of Mind, 1997, é o meu disco número 1 do Bob Dylan, e é o disco pré-Jack Frost, quando o Dylan começa a se autoproduzir. E eu sou um cara que curto pra caramba tudo que ele fez depois de 2000, para começar com Filhos at Change. Ô, Daniela, tu não enche o saco, Daniela, tu compra todos e tu começa na ordem que tu quiser e tu vai ouvir todos. Não, mas a Daniela é Dylan maníaca, ela fez uma live maravilhosa com o Romero Carvalho na quinta-feira no canal dela, uma playlist. E retiro. Não, acho que ela fez assim como serviço de utilidade pública, sacou? Para quem está iniciando, a dica de vocês. Mas quer que eu diga qual é o meu disco favorito, que ninguém perguntou, posso dizer. Eu vou te perguntar, Tá, deixa eu só responder a minha para não dizer que eu vou responder. Eu ia falar, e tu me interrompeu agora, quando tu perguntar, eu não vou responder. Tá bom, eu ia falar agora, tu me interrompeu, eu não vou falar mais de novo. Acabou essa live! Não, assim, ó, o Dylan com certeza não é um artista de coletânea, muito longe disso. Se tem um artista que definitivamente não é um artista de coletânea, é o Bob Dylan, por conta das diversas fases que ele tem. O cara é um camaleão, o Peninha depois pode explicar isso melhor do que eu. Então, como para mim a porta de entrada para o universo do Dylan foi uma coletânea, eu indico essa coletânea azul que eu falei, volume 1, que pega a fase dele dos anos 60 ali, e para mim eu acho maravilhoso. Assim. Cara, brilhante ter falado isso, porque daí ficam dois gênios falando coisas incríveis e um medíocre que é tu falando platitudes, entendeu? Aí tu recomenda um Greatest Hits, alguém tem que fazer esse papel. Alguém tem que fazer esse papel, cara. Depois eu fui pro... O primeiro LP do Dylan que eu tive foi o Desire, e uma das canções que eu mais gosto é o Hurricane.
principalmente por conta da história, né, que envolve o Então, lutador é tão boa essa música que no dia do aniversário dele, o cara que fez Blown and Wind, fez Hurricane, veio um furacão hoje em Porto Alegre e derrubou a estátua daquele velho escroto, daquele velho escroque, daquele canalha, daquele velho careca escroto. Tem Hurricane, tem Romance em Durango. Romance em Durango é demais, né? E tem o álbum posterior, que eu esqueci o nome agora, que tem Man Gave Names to Animals. Esse álbum é muito daí vem depois, o outro que é o Slow Train Coming, mas no meio tem Street Legal. Sim. Agora, qual é o álbum que você mais gosta? Agora não vou responder. Não, sério, se eu sabe aquela história? Só podes levar um para uma ilha deserta. Mas daí a pergunta é, mas vem cá, mas tem eletricidade nessa ilha deserta? Moviola. Porque na época que ainda dava para rir de piadas da direita, né, dessa imunda direita, essa coisa repugnante, me contaram uma piada boa antipetista, que é engraçado, porque também é engraçado ser antipetista, né? Não é o momento de ser antipetista, pelo contrário, estou quase vestindo vermelho, quero deixar claro. Mas, né, eu não vou perdoar tudo que eles fizeram antes, não vou mesmo, mas de momento estamos até a favor do Renan Calheiros. Mas um Direitovski lá me disse uma vez assim, tomara que prendam o Lula, como prenderam em Curitiba, com um monte de aparelho eletrônico e naquela sala com tomada tripla sem o adaptador. Que maldade. Porque eles que inventaram aquela tomada tripla, né? Então, quando vem essa piada assim, qual é o livro, qual é o disco que você levaria para uma ilha deserta? Tá, mas tem eletricidade? Eu levaria a sério. Eu pensei muito, mas não tenho dúvida. Nem precisei pensar tanto. É Basement Tapes, as fitas do porão, mas na versão que são 6 CDs, né? Que, inclusive, eu já tinha antes, mas nos Bootleg Series saiu, né? The Complete Basement Tapes. É maravilhoso. E é o Dylan que mais me toca, é o meu Dylan favorito. Eu amo todos os Bob Dylan, falando sério. Para mim, Bob Dylan ruim é Bob Dylan melhor que qualquer outro. Acima da média. Bob Dylan bom é Deus.